Olá, graça e paz a todos os queridos e amados. Leremos a palavra do Senhor hoje salmodiando no Salmo 77, que diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O título do Salmo 77 é As Grandes Obras e a Misericórdia de Deus. O salmista ele começa dizendo da sua postura diante de Deus em meio à sua angústia. Ele diz que elevo a minha voz e clamo, elevo a minha voz para que Deus atenda. Diz que no dia da minha angústia eu procuro o Senhor. O salmista aqui, ele entende que nos momentos da sua angústia, nos tempos difíceis, nos tempos em que ele estava vivendo no seu desespero, ele volta-se para o Senhor, clama ao Senhor, ergue a sua voz ao Senhor, levanta as suas mãos ao Senhor e suplica ao Senhor. Diz que a sua dificuldade, a sua perturbação não deixava nem dormir, não me deixas pregar os olhos de tão perturbado que eu estou. Mas ele diz que diante dessa situação, ele traz à sua memória passados tempos, ou seja, dias passados onde ele viu o agir de Deus em sua vida. E então ele diz que o seu espírito prescruta, ele indaga dentro do seu íntimo diante do Senhor. E a partir do versículo 7, ele vai fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos. Ele vai dizer: rejeita o Senhor para sempre? Será que diante de toda essa dificuldade que eu estou vivendo, Deus não se voltará novamente e resolverá essa dificuldade? Acaso não torna a ser propício? Será que Deus não está atento e não está se importando com a situação que eu estou vivendo? Cessou perpetuamente a sua graça? Será que Deus deixou de ser gracioso? Será que Deus não nos abençoará mais? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Ou seja, todas aquelas promessas que Deus fez a todas as gerações ficou para trás? Passou-se o tempo dessas promessas? Caducou essas promessas? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Quer dizer que a bondade de Deus ficou para trás? Ele não é mais bom? Ou será então que na sua ira
ele reprimiu as suas misericórdias, porque ele é misericordioso, mas diante da sua ira, por causa dos meus pecados, dos pecados desse povo, ele reprimiu as suas misericórdias. Mas aí diz o versículo 10, o salmista cai em si e diz: então disse eu, todos estes meus questionamentos é por causa da minha aflição, por causa da situação que eu estou vivendo e a aflição que essa situação me traz. Mas Deus de forma alguma mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus que, quando eu trago à memória os passados tempos, eu vejo um Deus que se lembra, que é propício, que é gracioso, que as suas promessas não caducam e que é benigno e misericordioso. E então, a partir do versículo 11, ele vai dizer: eu recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Que Deus é tão santo e poderoso como o nosso Deus. Esse é o acordar desse salmista diante deste Deus tão poderoso, quando ele traz a sua memória. Os dias em que vivemos parece que está demorando a passar. Parece que Deus deixou de lado e se esqueceu da condição que o ser humano tem vivido, que o mundo tem vivido diante de toda esta pandemia, desta enfermidade, das circunstâncias em que nós vivemos. Parece que não retornaremos à normalidade. Será que a graça e a misericórdia de Deus ficou de lado? Meus amados irmãos, traga à sua memória, assim como o salmista fez diante do seu questionamento, os passados tempos, o que Deus já operou em sua vida, como Ele cumpriu com todas as suas promessas, como Ele agiu com graça e com misericórdia. E esse Deus que no passado tempo agiu assim, Ele é o mesmo Deus e continuará agindo nos dias que se seguem. Não se desespere assim como o salmista, ou não por causa da sua aflição você faça esses questionamentos, mas confie no Senhor, porque o Senhor, Ele continua operando, continua dirigindo e continua nos preservando. Creia no Senhor, aquele que não muda jamais e que todas as suas promessas se cumprirão. Não importa a aflição que você esteja vivendo, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo seu Deus, fiel e cumpridor de todas as suas promessas, poderoso com todas as suas maravilhas e feitos. Deus abençoe a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.